Para desvendar os segredos ancestrais da história, inscreva-se no canal History Ancestral e ative o sino para não perder nenhum dos nossos vídeos. O véu que separa a realidade do que se esconde nas sombras é mais tênue do que se imagina, pois com toda certeza você já sentiu a presença de algo maior, um pulso oculto que move os fios do poder, controlando a política, o comércio e as finanças em um nível global. É uma ideia assustadora, eu sei, que somos meros peões em um jogo cósmico de xadrez manipulados por uma elite invisível. Mas e se eu te disser que a verdade está bem diante dos seus olhos, codificada em símbolos, ritual e história? O nome Illuminati ecoa pelos séculos, mas poucos realmente conhecem seu verdadeiro significado. E a doutrina que, segundo a narrativa histórica, sempre buscou controlar seus semelhantes sob as instituições políticas e religiosas de seu tempo. A semente do iluminismo oculto. O termo, do latim illuminatus, significa iluminado e faz referência a grupos que guardam um conhecimento secreto, um saber que transcende a compreensão comum. Historicamente, a ordem foi fundada em 1º de maio de 1776, na Baviera, Alemanha, por Adam Weishaupt. Mas não se engane, o objetivo real não era apenas espalhar o conhecimento laico do iluminismo. Eles eram uma oposição visceral à superstição e ao abuso de poder. Uma ordem que buscava a razão como luz, deixando de lado os dogmas religiosos. Para isso, seus membros deveriam ser a nata da elite intelectual e econômica. Pensadores livres que ousavam bater de frente com a poderosa Igreja Católica, que na época ainda detinha um poder tremendo. Weishaupt, um professor de direito canônico em uma universidade jesuíta, estava na linha de frente dessa batalha. Em um ato de ousadia mística, reuniu seus 5 estudantes mais promissores para fundar a ordem. Numa noite entre 30 de abril e 1º de maio de 1776, eles se reuniram em uma floresta perto da cidade, onde, sob o véu da escuridão e com votos de fidelidade, a Ordem dos Illuminati da Baviera foi fundada. A hierarquia e os rituais ocultos. O acesso à ordem não era para qualquer um. Para se juntar aos Illuminati, você precisava do consentimento total dos outros membros, possuir riqueza e ter uma boa reputação dentro de uma família considerada adequada. A estrutura da organização era rigorosamente hierárquica. Depois de entrar como um novato, você se graduaria como um Minerval e, em seguida, se tornaria um Iluminado Minerval. Mais tarde, essa estrutura se tornou ainda mais complexa, exigindo 13 graus de iniciação para se tornar um membro completo. A narrativa histórica descreve uma iniciação assustadora, quase teatral, desenhada para quebrar a vontade do candidato e reconstruí-lo como um agente da ordem. Imaginem, adentrar um castelo medieval em total escuridão, com panos pretos cobrindo as paredes e uma luz fraca vinda de candeeiros. O ar se enche de um cheiro de podridão. Perto de um altar de esqueletos humanos, o neófito é despido, pintado com cruzes de sangue, e seus órgãos genitais são atados com um cordão. Tudo isso em meio às trevas. Então, uma fogueira funerária é acesa, consumindo as roupas do iniciado, enquanto uma voz gutural vinda das flamas exige um juramento de total obediência. O candidato deve romper todos os laços que o uniam à mãe, aos irmãos, à mulher, aos amigos, aos reis ou benfeitores, ou a qualquer outro homem a quem prometeu fé, serviço ou obediência. Por fim, um candelabro com 7 velas negras é colocado diante dele, ao lado de uma tigela de sangue humano. O iniciado precisa se lavar nesse sangue e beber uma parte dele.
Esta é apenas uma das descrições de uma cerimônia supostamente registrada em um livro de 1789. Os símbolos da influência oculta. Nenhuma sociedade secreta que se preze está completa sem símbolos. O principal deles é a coruja de Minerva, a deusa romana da sabedoria, que na mitologia voa na escuridão e vê o que está oculto. Mas há também o obelisco, o triângulo, a pirâmide com o olho que tudo vê, o olho da providência. Este símbolo, um olho dentro de um triângulo, pode ser encontrado em igrejas e edifícios maçônicos em todo o mundo, e até mesmo na nota de $1 americano. Para os estudiosos do oculto, a pirâmide com o topo iluminado significa o domínio dos Illuminati sobre a moeda mais forte do mundo. Mas de onde veio este símbolo? Originalmente um emblema cristão, o olho que tudo vê tem sido usado em pinturas para representar a vigilância de Deus sobre a humanidade. No século XVIII, ele começou a ser usado de novas formas, como na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde simbolizava um instrumento de policiamento para uma nação que se tornava uma democracia. Não há nenhuma ligação oficial entre o olho que tudo vê e os Illuminati. A conexão atribuída a eles provavelmente se deve ao fato de que o grupo original compartilhava semelhanças com os maçons, que também usavam a imagem como um símbolo de Deus. A ordem no presente e o contágio das teorias conspiratórias. Embora muitos digam que a ordem foi dissolvida em 1784 após ser declarada ilegal, as teorias conspiratórias afirmam que ela continua a operar na clandestinidade. Autores de peso associam os Illuminati a eventos cataclísmicos da história, como a Revolução Francesa, a Primeira Guerra Mundial e até os ataques de 11 de setembro. Eles são vistos como os arquitetos de uma nova ordem mundial. Um governo global que busca diminuir a população para menos de 500 milhões de habitantes, manipulando a água e os alimentos para causar infertilidade e esterilização. A influência da ordem hoje transcende a política e economia. Ela se manifesta na cultura popular, na música e nos rumores da internet. Artistas como Jay-Z e Beyoncé usam o símbolo do triângulo com as mãos em seus shows, alimentando a crença de que são membros da sociedade. No mundo da música, teorias de conspiração sugerem que estrelas como Michael Jackson, John Lennon, Kurt Cobain e até a princesa Diana foram mortas por se rebelarem contra a ordem ou por divulgarem ideais contrários aos seus. O que é verdade? A internet, que deveria desmascarar segredos, acabou se tornando terreno fértil para a propagação dessas teorias. A busca por padrões e a necessidade de explicar o mundo caótico ao nosso redor nos leva a acreditar nessas histórias. Mas será que tudo não passa de uma criação deliberada? Uma super conspiração iniciada por entusiastas do anarquismo para sacudir as coisas e fazer as pessoas questionarem a realidade? Poderia a ordem ter se dissolvido? Ou será que ela apenas se transformou, se adaptando e se infiltrando nas mais altas esferas de poder, aguardando o momento certo para emergir das sombras e tomar o controle total? A história, como a conhecemos, é só o que nos permitem ver, mas para aqueles com olhos para enxergar, os sinais estão por toda parte em um mundo que parece cada vez mais caótico e controlado. O que você acha? É pura loucura ou a verdade está escondida à vista de todos? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quer continuar desvendando os segredos do passado e do presente, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Aqui, no History Ancestral, a verdade é mais estranha do que a ficção.